Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos mais aqui mais uma noite juntos, né? Para ministrarmos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração e vem gerando, para que nós possamos ter algumas direções, né? Direções de vida direto do trono. E eu gostaria de partilhar com vocês uma passagem extremamente conhecida que está no Evangelho de João, capítulo de número 4, o qual nessa noite eu venho falar com vocês sobre crise. Em tempos de crise, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós podemos fazer em tempos de crise? E a Bíblia nos traz várias referências e eu gostaria de usar essa situação que ocorre, que João traz para nós, né? Ali no seu Evangelho, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós conhecemos extremamente essa passagem da mulher samaritana que João nos conta através dos seus escritos. Essa mulher que tinha um contexto em que vivia uma situação de crise tanto externa quanto interna. Uma crise existencial, uma crise provocada pela situação em que ela mesmo acabou nascendo e foi inserida. Quando nós analisamos o termo crise, nós não podemos olhar para a palavra somente no sentido de uma crise do momento. Eu gostaria de esmiuçar com você nessa noite algumas situações que a crise nos traz. Por que eu digo isso? Por que esmiuçar a situação crise? Por que trazer para nós uma amplitude de compreensão sobre a crise? Por exemplo, temos acompanhado pessoas que dizem estar passando por uma crise, quando na verdade não estão passando por essa crise. Eles estão vivenciando a crise de outras pessoas, reportagens em televisão, situações que um amigo próximo passa, e com isso ele começa a gerar nele uma crise a qual ele não está inserida. E nós precisamos descobrir se estamos passando por uma crise, se já passamos por uma crise, quais são os tipos de crise que normalmente existem, quais são os tipos de crise que a Bíblia nos traz. E nós devemos usar a Bíblia, porque a Bíblia nos traz uma direção de vida, né? Quando nós entendemos a palavra crise, nós sabemos que crise ela pode ser gerada, ela pode ser ocasionada por 3 situações, tá? Nós conhecemos a crise por acidente. O que é uma crise por acidente? É algo que se ocorre inesperado. A morte de um ente, uma situação de acidente inesperado. Tudo que é inesperado pode gerar uma crise a qual realmente nós já estamos preparados. Existe também a crise que podemos entendê-la como crise de percurso. Que tipo de crise é essa? Né? Damos esse nome para que nós possamos entender. Estamos tendo a nossa vida numa rotina, nós viemos, nascemos, crescemos, e a partir de algum momento estamos ali no ensino infantil, passamos para o fundamental, e em algum momento estamos no médio.
E muitas das vezes nós encontramos até os nossos filhos, já passamos por isso e nós nem demos conta de que passamos por isso, que são as crises de mudanças, né? São as crises no percurso. Então, de repente, você hoje está no ensino médio, de repente, dali a pouco você já está na faculdade, e aí vem a mudança depois da faculdade, a pessoa começa a se encontrar muitas vezes em crise. Uma outra situação que acontece na crise de percurso por exemplo, a sua saúde está tudo bem, você fez todos os exames, mas você começa a se sentir mal e passados 6 meses passa ao médico, o médico diz para você, te dá um laudo que te preocupa, um laudo que pode te levar à morte. Ou seja, começa a nascer ali uma crise de percurso, porque o percurso ia tudo bem. E de repente você é prontamente parado com uma notícia. Isso é uma crise de percurso. Nós temos também a crise existencial. A crise existencial, hoje em dia, é um fator abrangente mundial. Muitas e muitas pessoas, elas desconhecem quem são e elas desconhecem o momento. Normalmente, a crise existencial, ela vem gerada por algum processo, ou por uma situação de fracasso, ou por falta de propósito. Existem pessoas que elas não têm propósito nenhum, elas não têm sonhos, e com isso gera nele uma crise existencial. Uma outra situação que gera uma crise existencial em alguém é uma situação de rejeição. A pessoa começa a passar por uma rejeição familiar, uma rejeição no namoro, uma rejeição no lugar onde estuda ou onde trabalha, e sucessivamente outros fatores, ela se sente rejeitada, ela começa a entender que esse plano, esse mundo não é para ela. Há uma dúvida muito grande sobre crise existencial, a falta de acreditar. Ela passa a fazer perguntas sobre ela mesma, de quem ela é e por que ela está e o porquê, e ela não tem respostas. Então você pode perceber que nós falamos de crises em várias situações. E quando eu leio esse texto, quando eu entendo o João relatando essa história dessa situação da mulher samaritana se encontrando com Jesus, percebe-se que tem algo que é bastante interessante nessa história. Os samaritanos, de onde vem esse povo, né, os samaritanos? Após a morte de Salomão, nós sabemos que houve a divisão das 12 tribos. 2 tribos, elas foram para o reino sul, que é a tribo de Judá, e 10 tribos para o reino norte, que é a tribo de Israel. Essas 10 tribos, o que começou a acontecer com eles? Eles eram habitantes de Samaria, descendente dessas 10 tribos. Com o passar do tempo, o povo começou a se desentender, começou a haver rivalidade entre o próprio povo. E os samaritanos, nessa desentendimento entre essas 10 tribos, era uma multidão de pessoas. Eles começaram nessa discórdia e foram perdendo as raízes da cultura judaica da época. Com isso também, houve nesse período, o livro de Oséias traz para nós, do rei Oséias, na verdade, sobre a invasão da Síria no meio dessas 10 tribos, levando parte do povo como cativo, né, como escravo. E com isso, surgiram ali os samaritanos, onde praticamente perderam suas raízes. E nós ouvimos aqui no Evangelho de João, aqui o pessoal já tinha um índice de idolatria muito grande, já não tinham raiz judaica nenhuma, era considerado um povo de que não tinha nada de bom a oferecer. E quando Jesus encontra com essa mulher ali no poço, Jesus está num lugar fora do tempo, no lugar certo, mas fora de hora. E o que me impressiona em Jesus é que quando ele nos convida, ele sabe o momento de nos convidar. Ele sabe o momento em que nós não temos nada para dar. Ele encontra essa mulher no momento de maior crise da vida dela. A Bíblia não nos relata o nome, só nos conta que ela foi a hora sexta tirar água do poço. Nós entendemos que a hora sexta é o meio-dia. Essa mulher, ela estava sozinha tirando água.
Automaticamente nós já temos como entendimento de que ela não tinha servos, ela estava sozinha no lugar buscando água, e quando ela chega, ela encontra com Jesus, que está no poço, e pede água para ela. Automaticamente ela se vira para Jesus, não sabendo quem ele era, e diz: mas como pode, né? Você me pedir água? É como se dissesse assim: as pessoas normalmente não falam conosco, nós somos os rejeitados da vez, nós somos o problema da sociedade. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O meu e o teu Jesus é tão maravilhoso que é nesses momentos mesmo, na nossa maior situação de crise, é que ele nos encontra. E ele começa a conversar com ela, que se ela ele diz para ela que se você me pedisse água, eu daria água, não água para matar a sua sede, mas uma água viva, a qual você nunca mais teria sede. E ela começa a conversar, ele faz uma declaração para ela, uma declaração de uma vida nova. E vida nova só tem promessa quem tem promessa de amor. E ele começa a dar uma atenção para ela, algo que até então, com certeza, essa mulher não tinha tido. Uma atenção de valor. E nesse momento nós começamos a analisar a situação da mulher samaritana, que é quando Jesus começa a dizer que ela começa a contar a situação dela, relatando em poucas palavras ali, né, sobre um marido que não era dela, ou seja, ele começa a dizer para ela: eu sei quem você é, independente de quem você é, eu quero me apresentar a você, sendo aquele que sacia as suas necessidades. Quando nós analisamos a situação nos tempos de crise, dentro do contexto, mas fora um pouco da história, nós precisamos entender, antes de começar a trabalhar em nós as crises, nós precisamos entender que nós precisamos detectar qual é o tipo de crise que nós passamos como seres humanos. Às vezes você não está passando por crise nenhuma nos dias de hoje, mas às vezes existem crises que lá atrás você já passou, porque se você não passou, em algum momento na sua vida você vai passar. É natural aqui na Terra nós passarmos por momentos de crise. E para que você consiga romper algumas situações de crise que, às vezes, no decorrer da história nossa, ela está sempre se repetindo. Nós precisamos detectar quais são as crises que normalmente elas vão e voltam na minha vida. 2. Precisamos nos voltar à Bíblia para encontrar se eu me encontro sempre nessa situação de crise, ou uma crise por acidente, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em lidar com surpresas, eu sou uma pessoa que no percurso da vida, quando acontece alguma coisa e sai da rotina que eu estou acostumado, eu já entro em crise, ou eu sou uma pessoa que não sei quem eu sou, não sei para que veio. Nós precisamos entender qual é a crise que mais está inserida nesse maior campo de batalha que é a nossa mente. Precisamos detectar. E quando nós entendemos e nós começamos a buscar, 3 atitudes nós precisamos ter para conseguir entender quem nós somos, entender qual é a crise que nós passamos. Hoje fala-se muito de crise no mundo, ano de 2020, mas muitos não estão passando pela crise que o mundo está passando, estão ali no mundo sim, mas não passando pela mesma situação. E existem pessoas que estão começando a adoecer porque estão ouvindo, ela está entrando no barulho da crise do outro e está trazendo para si dores que não é necessário. Nós precisamos aprender a viver as nossas crises e resolvê-las sem entrar nas crises dos outros. Por quê? Porque senão nós vamos estar sempre adoecidos. Nós nunca vamos poder ser irmão. Porque nós vamos estar sempre precisando. Percebe que existem pessoas que você está sempre perguntando: tá, tudo bem? E ele diz sempre assim, ó: ah, vai como Deus quer. Deus quer que vá bem todos os dias. Então nós precisamos nos curar sim, para ajudar a curar a outros. E quando nós entendemos que precisamos descobrir quais são as situações de crise, 3 atitudes nossas são necessárias para que a gente descubra quem a gente é. Porque uma das coisas que a crise nos revela quem nós somos. Na crise nós revelamos o que é que nós pensamos. Na crise nós revelamos quem é o nosso Deus. Na crise, quando as coisas saem fora do nosso controle, nós dizemos verdadeiramente quem nós somos através das nossas atitudes, através dos nossos lábios. E 3 atitudes nossas são necessárias para que a gente consiga
entender quais são as crises que normalmente vêm sobre a minha vida e eu preciso começar a aniquilá-las. Nós precisamos ter atenção, atitude e esforço. Por que atenção? Porque nós temos o entendimento de que a atenção é a disposição de ouvir. Atenção é a disposição de ouvir. Quando essa mulher chega no poço para pegar água, Jesus está lá. Ela começa a tirar água, Jesus fala com ela: dá-me água, dá-me de beber. E a mulher para ouvir Jesus. Ela podia simplesmente não dar atenção a Jesus. Queira ou não, ela não estava acostumada que as pessoas pedissem coisas a ela. E de repente chega um homem e pede algo para ela, e é algo algo possível, algo que não ia mudar quem ela era até aquele momento. E ela se sente valorosa e ela começa a dar atenção às falas de Jesus. Uma outra característica que nós precisamos desenvolver em nós, e isso é necessário, são as atitudes. Nós entendemos que a atitude é tomar posição, ser de uma conduta, assim, sim ou não. Aquela mulher, quando Jesus pede água para ela, e ela começa a dizer para ele: mas se você tem a água da vida, esse poço deve ser fundo, como que você vai? Você não consegue tirar. Ela consegue, além de tudo, ter uma atitude para saber o que é que ela pode fazer para saciar a vontade de Jesus. Então, até aí, nós percebemos que a mulher ela se empenha de duas formas. Ela dá atenção, ela tem atitude em continuar essa conversa, ela tem, independente de o que as pessoas estão pensando, e ela tem um esforço em se manter, um esforço em permanecer ali, até que tudo que ele está dizendo para ela se cumpra, vamos dizer assim. Nós precisamos aprender nessa caminhada nossa a descobrir quem nós somos. Nós precisamos aprender a descobrir como nós pensamos. Porque muitas vezes nós acabamos dizendo coisas a nosso respeito que nós não somos. Quando essa mulher toma toda essa atitude, quando ela entende o porquê ela está ali, e no discorrer da história toda, Jesus começa a dizer que quem ela é, e ela diz para ele assim: eu sei que tu és profeta. E ele diz: mulher, se você crê, né? E aí Jesus ainda diz para essa mulher: crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus começa a dizer sobre esse momento de crise que você está vivendo, porque ela começa a perguntar ao Senhor: Senhor, como que funciona a adoração? As pessoas ficam perdidas em como funciona a adoração. Aqueles momentos que nós temos maravilhosos de louvar e sons muito bem entoados, tonalidade afinada, lindo, maravilhoso. Mas a adoração, a maior adoração que Deus espera que nós tenhamos é que as batidas do nosso coração, que é algo que nós não vemos, esteja num caminho direcionado ao trono, à vontade, ao que nós somos, ao que nós fazemos. Essa é a verdadeira adoração. E essa é a adoração que Deus busca. Essa é a adoração que Cristo espera. Essa é a adoração que Cristo se revelou, que Jesus mostrou, Cristo revelou. Para quê? Para que nós pudéssemos entender qual é o processo em que nós estamos inseridos. O que mais Cristo espera? Que nós não fiquemos como somos, que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele. E quando nós entendemos toda essa situação de crise, toda essa situação, eu começo a meditar em algumas coisas. A crise na vida, nas nossas vidas, irmãos, a crise ela sempre serve para algumas coisas. O texto não volta a falar para nós como é que essa mulher depois viveu no meio da sociedade em que ela estava inserida. Eu só sei de uma coisa, que nem eu e nem você gostamos de ser envergonhados. Se tem algo no ser humano que magoa, que dói, é quando nós somos desprezados e envergonhados. Quando nós não atingimos o que a humanidade espera. E aí começa a gerar dentro de nós, muitas vezes, crises que só Deus para tratar. Mas a crise em si, ela é benéfica, porque ela nos deixa algumas lições. Uma das lições que a crise nos dá, que a crise nos ensina,
Ela nos dá a oportunidade de sermos livres ou não. Como assim, Lisa? Na crise, quando você descobre que você vive períodos de crise, você tem a oportunidade de entender a crise que você está através da Bíblia. Uma das coisas que nós entendemos que a crise nos dá é a liberdade de sermos livres. Uma outra situação, porque a liberdade é uma escolha, você tem que escolher ser livre. Uma outra situação que a crise nos dá é a oportunidade para recomeçar. Toda crise, quando nós a entendemos, ela tem um começo. Se nós quisermos, assim que dermos um fim, podemos recomeçar uma outra etapa da nossa história. Uma outra situação é que a crise nos permite nos ver, nos analisar. Quando nós nos analisamos, aí é que você descobre o quanto você tem de Deus e o quanto você tem do mundo. Porque na crise o mundo diz para você coisas a seu respeito que são mentiras. O maior intento, o maior intuito do mal é destruir você na crise. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Na crise ele rouba até o tempo de destruir você e não deixar nada como história. E aí eu convido você para que no momento das situações, é que quando o mundo chega com toda esse peso sobre você, dizendo as coisas ruins, eu espero que nesse momento você se apegue ao que a palavra diz a seu respeito, ao que a Bíblia diz a seu respeito. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9, a Bíblia diz que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é nação santa, você é eleito, você é vitorioso, você foi chamado da crise das trevas para viver no momento e no mundo da luz, aonde as suas coisas todas serão em Cristo reveladas, tratadas, curadas para a salvação. O que é que eu espero nessa noite? Que você entenda que a crise é uma circunstância, a crise é algo que vem de passagem, mas se você quiser, tem como aniquilar crises e não deixar com que ela repita na sua vida, vindo numa sequência de rotinas, de depressões, de tristeza. Eu tenho atendido várias pessoas que têm aí já seus 40, 50 anos e vêm numa crise de depressão, uma crise de existência, passou pelo processo aos 15, aí você vai conversar com a pessoa, ela passou pelo processo aos 25 anos, chegou aos 45 anos de novo, não, vamos dar um fim tudo isso aí, vamos mudar essa história, porque a Bíblia diz que você é alguém eleito, você é alguém que venceu, você foi chamado por alguém que é vivo e que guerreia suas guerras. Uma outra situação, e ela é a mais primordial, para mim ela é essencial. Nas crises nós temos a oportunidade de nos aproximar de Deus. Quando Jonas estava no ventre da baleia, Jonas 2,7, ele diz assim na Bíblia: quando desfalecia em mim minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas, quando ele estava naquela situação, se desfalecendo ali no ventre da baleia, numa situação de confronto, numa situação de crise existencial, ele lembrou-se do Senhor. Então eu espero que a crise te traga para mais perto de Deus, que a crise te leve aos pés do Senhor, que a crise mostre para você que houve sim erros, houve momentos de tristeza, houve momentos em que o ser humano, o próprio ser humano, a própria circunstância, os acidentes da vida tentaram te aprisionar, mas que existe um Cristo que diz que você é santo, que diz que você é remido, que diz que você é sarado nele, tudo gerado nele. O que eu espero é que a crise ela seja entendida por você, porque enquanto nós temos dores e não sabemos o que é que realmente acontece, nós costumamos tratar com doses pequenas. É o mesmo que você ter sempre uma crise de dor de cabeça e cada vez que você tomar 25 gotas de dipirona, a dor passa. Você vai procurar um médico? Não. Até o dia em que você tomar a dipirona e a dor não passar e ela vir com mais insistência e chegar a descobrir que tem coisas piores. O que eu quero dizer com isso?
Qual é a relação que isso tem com crise? É que eu espero que você descubra. Eu vivo crises, eu passo por situações em que muitas vezes me aprisiona e como ser humano eu estou sempre vivendo as mesmas situações. Se eu passo, quais são as atitudes que eu tenho que ter? Ou eu tenho que dar um pouco mais de atenção, sim. Eu tenho que tomar aqueles passos. Eu tenho que descobrir como é que eu sou quando a crise vem. Quem sou eu? A crise me revela. A crise revela o que tem dentro de mim, o que não agrada ao nosso Deus. A crise nos revela. Mas o que é que eu faço quando eu sei de tudo isso? Como é que eu ajo quando eu descubro que existe uma crise interior em mim, existe uma crise passando pela minha vida, existe uma crise que está roubando as coisas, tirando os bens, fazendo com que a cada dia mais eu me feche? Como é que eu ajo? Porque você deve agir segundo o nosso Senhor agiu, segundo o nosso Cristo agiu, porque somente assim você vai conseguir romper esse estágio de crise, romper essa situação. Muitas vezes as pessoas ficam aprisionadas. Ah, mas eu perdi o emprego. Ah, mas eu perdi aquela bolsa. Eu perdi aquela oportunidade. Meu amado, faça das perdas momentos para que você jamais venha perder situações maiores que Deus colocará na sua vida. Muitas vezes, na crise, quando você perde coisas, não significa que esse é o seu estágio final, não significa que isso é o final para você, mas significa que é uma oportunidade de recomeço. Então eu te convido nessa noite, recomece em Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo, a crise, a situação, em tudo que você está inserido, o que te atropela, coopera para o teu bem, coopera para o teu crescimento, coopera para as coisas que Deus tem para te dar, coopera para os lugares onde Deus vai te colocar, coopera para o teu bem. Mas Lisa, situações em que tirou meu filho, em que meu filho entrou para droga, em que meu marido saiu de casa, tudo coopera para o teu crescimento, porque não cai uma folha da árvore que não seja da vontade do nosso Deus. E eu espero neste momento que você se assemelhe com essa palavra, comece a encontrar em você mesmo aí situações que te aprisionam, crises que te destroem, e que você deixe a palavra do Senhor nessa noite tomar conta de você, da sua vida, do seu entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva lá no nosso canal, Lisa Gabi. Deixa um like lá, deixa o teu comentário, que para nós é bastante importante. Caso você tenha perguntas a nos fazer, fique na liberdade para que a gente possa se encontrar e superar. Assim como o nosso Cristo, Senhor e Salvador, fez superação, ressuscita aquilo que já está como destruído dentro de você. Ele tem poder para tudo isso e muito mais. Fique na paz do Senhor Jesus.